E aí, coisa rica! Gente, antes de nós começarmos o episódio de hoje, eu quero dizer algo muito especial para você que tá aqui. Eu fico muito feliz, muito honrada de ter você assistindo comigo essa série, de saber que tantas pessoas estão caminhando juntas nessa jornada de crescimento espiritual e entendimento do propósito de Deus. Realmente isso alegra o meu coração. Se você tem acompanhado aí os episódios anteriores sobre unção de governo, seja muito bem-vinda novamente. E se hoje é o seu primeiro vídeo aqui no canal, eu creio que Deus também pode falar profundamente com você. Então, coisa rica, pega o seu café, abre esses ombros, toma tenência e vem comigo, porque o céu tem mais. Existe algo que ninguém fala quando o assunto é chamado e propósito. Romantizam muito esse assunto. Mas você sabe que aqui o caldo é grosso. Então é necessário entendermos que sempre quando Deus decide levantar alguém para governar ambientes, oposição também se levanta para trazer impedimentos. Não precisamos ir muito longe para encontrar isso na história de José. Antes do palácio vieram rejeição, vieram traição, vieram injustiça, veio prisão. E isso não foi coincidência. Existe uma batalha espiritual que tenta parar pessoas que nasceram para influenciar destinos. E talvez alguma dessas batalhas você enfrentou na sua vida ou vai enfrentar na sua vida. Eu vou dizer para você, não são apenas dificuldades. São ataques intencionais contra aquilo que Deus colocou dentro de você. Então fique comigo até o final do vídeo, pois hoje nós vamos falar aqui sobre os ataques que normalmente aparecem na vida de quem nasceu para governar. Então vem comigo, coisa rica, para você ter entendimento sobre todos os ataques. O primeiro ataque é a rejeição. Rejeição dos de fora? Não. De quem está próximo, de quem está perto, de quem era para pegar no colo, mas escolhe jogar no chão. De quem era para acolher, mas escolhe se opor. José não foi atacado por estranhos. Foram os de dentro que o odiou, que o maltratou, que o abandonou. E deixa eu abrir o meu coração para você aqui. Quando eu olho para minha história, para minha vida, eu percebo que esse ataque, o da rejeição, foi um dos mais difíceis para eu superar. Por causa do sentimento de rejeição, de abandono que eu senti em relação ao meu pai, eu vivi anos da minha vida paralisada, depressiva, me auto-sabotando. Eu não aceitava o fato de ser órfã de pai vivo. E por mais que eu fui adotada por uma família incrível, aquele buraco na minha alma, o buraco do abandono, da rejeição, gritava todos os dias na minha alma. Hoje eu entendo que quem vai ser levantado por Deus para ser uma voz de salvação, uma voz profética para este tempo, sempre vai passar por isso, por dores, a partir da indiferença de pessoas que eram para abraçar o que você carrega. Mas de tudo isso, o que eu quero dizer é que quando Deus estabelece visão e propósito, nem todo mundo consegue entender. Mas para falar a verdade, nem todo mundo precisa entender. Pode passar por incompreensão, por críticas, por abandono, por rejeição, por pessoas tentando diminuir a visão. Mas tudo isso não tem o poder de descredenciar a ação de Deus naquilo que já foi determinado para a sua vida. O segundo ataque é a injustiça. Na vida de José, nós vemos que depois da rejeição veio exatamente isso, veio a injustiça. Ele foi vendido como escravo, depois ele foi acusado injustamente e depois preso. Quantas vezes pesos de prisão se levantaram, calúnias, mentiras, que as pessoas compraram como verdade absoluta. Mas toda essa oposição, todo esse ataque, eu entendo que não vem para matar, vem para lapidar, para amadurecer, para que você aprenda a viver para os propósitos de Deus, aprender a viver com sabedoria e venha afiar as ferramentas do seu chamado. A prisão pareceu o fim, o ponto final para o propósito, mas a verdade é que tudo isso era apenas uma etapa do processo de Deus. Mesmo na prisão, Deus começou a posicionar José para interpretações e se aproximar cada vez mais do lugar de governo. Eu já percebi exatamente isso na minha vida. Algumas estações mais difíceis da minha vida não foram perda de tempo, foram momentos em que Deus estava tratando o meu coração, alinhando o meu coração, minha maturidade e minha dependência nele. Na hora parecia injusto, mas depois eu entendi que era Deus me preparando para sustentar tudo aquilo que Ele ia confiar em minhas mãos. Quanto choro, quantas lágrimas, quantas situações de injustiça. Mas hoje eu percebo que tudo isso, na prisão, Deus estava forjando meu caráter e fortalecendo a visão.
O terceiro ataque é o ataque do desânimo e do atraso. Meu Deus. E deixa eu falar uma coisa. É um dos ataques mais perigosos. Porque quem carrega governo, escute isso, muitas vezes vai precisar passar por estações longas de espera. José recebeu um sonho ainda jovem, mas o cumprimento demorou anos. E é aí que o inimigo tenta plantar pensamentos e você aí começa a pensar, meu Deus, nada vai acontecer. Meu Deus, eu perdi tempo, meu momento já passou, não adianta, não tem mais como fazer. E deixa eu falar uma coisa aqui pra você, e talvez você vai rir, mas é real. Tem gente que começa o processo super animado, meu Deus, agora vai, meu Deus, e agora que vai acontecer? O tempo passa. Passa um mês, nada acontece. Passa 2, aí você já começa a falar, Senhor, eu acho que não era bem isso, não, eu acho que a visão, meu Deus, acho que eu comi muita pizza na noite anterior, meu Deus. E depois aí passa mais tempo. Aí você vai dizer, meu Deus, se for da tua vontade, porque eu já tô quase desistindo. A gente quer governo, gente. Mas é difícil passar pelo tempo da espera. A gente quer viver a promessa, mas o processo é difícil passar. O tempo da espera é terrível, mas a verdade é que Deus não trabalha no nosso tempo. Ele trabalha no tempo que forma em nós a estrutura necessária para sustentar aquilo que Ele prometeu. Então, Deus não se atrasa, Ele prepara. Mas me conte aí nos comentários agora, qual desses ataques você está vivendo ou já viveu? E talvez você está aí desesperada, dizendo, Ruth, e agora? O que eu faço? Eu estou sendo rejeitada, eu estou sendo injustiçada, eu estou desanimada, Ruth, parece que nada vai acontecer, já estou sem forças. E aí, a gente está vivendo esse combo completo, né? Rejeição, injustiça, com tudo junto, com muito molho de dor e muita lágrima. Agora calma, coisa rica, porque aqui não tem somente a luz sobre o assunto, tem um tratamento completo para você romper e continuar avançando. Ruth, como neutralizar todos esses ataques? Você que sente que Deus está formando algo na sua vida, é importante saber lidar com os ataques. Agora, o que você precisa fazer diante desses ataques? Anota aí. Primeira atitude, proteja a visão. Nem todo mundo precisa saber daquilo que Deus te mostrou. Aprenda a guardar aquilo que Deus te mostrou. Aprenda a guardar aquilo que Deus está formando em você. Nem tudo se coloca nas redes sociais. Há mesas que você vai sentar que não podem escutar o que Deus está gerando dentro de você. Não leve qualquer pessoa para dentro da tua casa. Você abrir tudo para todo mundo pode correr o risco de ser mal interpretada. Uma vez, em um momento de mesa, eu abri o meu coração e eu falei sobre o cansaço que eu estava sentindo em relação a algumas coisas que eu estava passando. E eu achei que aquele lugar, aquela mesa era segura para eu expor as minhas vulnerabilidades, o meu cansaço, todo o tempo de espera que eu estava vivendo. Mas ali, ao invés de eu ser acolhida, eu fui rejeitada, eu fui exposta, eu fui mal interpretada, eu fui incompreendida. Eu pude perceber que o problema não era o cansaço, não eram minhas dores. Foi eu abrir o coração para quem não tinha capacidade de carregar os meus processos. Nem tudo você precisa explicar, nem tudo você precisa expor, nem tudo você precisa comentar. Preserve o seu coração, preserve a visão, preserve o seu chamado. O proverbista vai dizer sobre tudo que se deve guardar. Guarde o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Seu coração precisa de guardas. O que é vital para a sua vida precisa ser protegido com a sua vida. Assim como as costelas protegem o coração, assim como o capô do carro protege o motor, proteja a visão que Deus te deu. Segunda atitude, não permita que a rejeição defina a sua identidade. A rejeição dos irmãos não mudou o destino de José. O que as pessoas dizem sobre você não define o que Deus decidiu e já liberou sobre você. O que falam e o que deixam de falar não pode alterar a verdade que você carrega, não pode mudar a essência do teu coração. Sim, vão criticar, vão caluniar, vão inventar mentiras, vão te trair. Mas escute, nós não temos controle sobre os Judas que passarão por nós. Mas nós precisamos ter controle de não sermos tão ruins quanto esses Judas que se levantaram para nos tocar, ferindo a nossa vida. Se eles mudaram, nós permaneceremos com a mesma essência e com a mesma verdade. Terceira atitude, anota aí. Continue sendo fiel no lugar
onde você está. Mesmo na prisão, José continuou servindo, organizando, ajudando pessoas. Quem nasceu para governar não espera posição para agir com excelência. Não espera título para fazer o que se deve fazer. Neemias não tinha título, mas se levantou para reconstruir. E mesmo sem título, desenvolveu a habilidade para governar com excelência. Não é sobre passar por cima de ninguém, mas é sobre ser fiel, independente dos tempos, das estações e dos lugares. Anotou aí, coisa rica? Ei, se você tem enfrentado oposição, rejeição ou processos difíceis, talvez isso não seja um sinal de que algo está errado. Talvez seja o sinal de que Deus está formando algo grande dentro de você. Toda vez que Deus decide levantar alguém para influenciar ambientes e tempos e estações, vai existir resistência contra esse chamado. Mas existe algo poderoso sobre tudo isso que nós aprendemos hoje, gente. Nenhum ataque consegue impedir o propósito de Deus. E eu quero declarar algo para a sua vida agora. Tudo aquilo que parece rejeição vai começar a se tornar maturidade para o seu propósito. Deus trará direcionamentos e afiará as ferramentas que Ele colocou nas suas mãos. Nada está atrasado, mas tudo está sendo preparado para algo maior. Toda oposição, toda injustiça não é para te parar, mas é para revelar o propósito que o Senhor já colocou dentro de você. Em nome de Jesus, toma posse disso. Quando Deus decide levantar, nenhuma rejeição consegue impedir, nenhuma injustiça consegue parar e nenhum ataque consegue destruir. O Deus que determinou é o mesmo Deus que confirmará. Tem um amém aí? Glória a Deus. Mas, gente, existe algo muito importante que nós ainda precisamos entender. Antes de Deus liberar a autoridade sobre alguém, Ele sempre conduz essa pessoa por um processo muito profundo de formação. E no próximo episódio dessa série, nós vamos falar exatamente sobre isso, sobre o processo antes da autoridade. Ruth, por que Deus prepara tanto quem Ele vai levantar? Ruth, quais são as etapas deste processo? Ruth, e como reconhecer quando Deus está formando algo dentro de mim? Gente, isso é assunto para o próximo episódio. E eu vou dizer para você, o próximo episódio pode mudar a forma como você enxerga as estações que você está vivendo. Então não perca o episódio 4 dessa série maravilhosa sobre a unção de governo. Deus abençoe seu coração. Um beijo, um cheiro e um chamego, coisa rica. Até o próximo vídeo em nome de Jesus.